Boa noite, meus amigos da Rede CNT. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje recebo nos estúdios da Rede CNT em Curitiba o deputado estadual, advogado Requião Filho. Vamos falar sobre a cidade de Curitiba. Mas antes de iniciar o bate-papo com o Requião Filho, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O levantamento do Ibope mostra que 6 de cada 10 brasileiros preferem uma nova eleição para presidente como forma de acabar com a crise política. Segundo a pesquisa, 62% dos entrevistados defendem que a presidente Dilma Rousseff e o vice Michel Temer deixem os cargos e que os substitutos sejam escolhidos nas urnas. 25% acham que a presidente deve continuar o mandato e 8% defendem o impeachment com o vice-presidente assumindo a presidência. O PMDBista Raimundo Lira foi eleito por unanimidade para presidir a comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas a escolha do relator gerou confusão. Os aliados da presidente Dilma questionaram a isenção do senador tucano Antônio Anastasia para a função. Ele foi indicado pelo bloco composto pelo PSDB, DEM e PV. Os governistas alegam que Anastasia já antecipou o juízo de valor sobre a culpa da presidente e que o senador poderia ser considerado um dos autores do pedido de impeachment, já que é do PSDB. O lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, complicou a vida do presidente da Câmara. Em depoimento ao Conselho de Ética, o lobista disse que entregou dinheiro de propina a Eduardo Cunha. O suposto montante de R$ 4 milhões teria sido desviado da Petrobras e usado para pagar propina sobre negócios com a estatal. Fernando Baiano disse que se encontrou com Cunha no escritório e na casa do PMDBista no Rio, entre 10 e 20 vezes. O lobista disse também que nunca fez repasses diretamente para outros políticos, apenas para Cunha. Economia. Um levantamento da Serasa Experian mostra que 4 em cada 10 brasileiros com mais de 18 anos estão com contas atrasadas em pelo menos 2 meses. Segundo a Serasa, 80% dos inadimplentes ganham até 2 salários mínimos. O montante da dívida já passa de R$ 256 milhões, o maior número já registrado desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. Segundo os especialistas, a situação é reflexo do desemprego, do descontrole da inflação e da política econômica equivocada deste governo que incentiva a tomada de crédito. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias, na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para a sequência do bate-papo com Requião Filho, deputado estadual, advogado. Muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rocha, é sempre um prazer poder conversar com você e com os nossos amigos que nos acompanham. Bom, nós entramos no ano de 2016, tem eleição para prefeito de Curitiba, cogita-se que o PMDB terá candidato próprio e fala-se na possibilidade da sua candidatura a prefeito de Curitiba. Recentemente, essa semana, nós tivemos uma debandada do PMDB, justamente de pessoas que fazem parte da base do partido em Curitiba. O Romanelli, o Alexandre Cury, e são os dois de Curitiba que fazem alguns poucos votos em Curitiba, não tem uma base. Eram recentemente controlavam o diretório municipal do PMDB. Essa saída deles, de certa forma, pacifica também o partido em Curitiba, a fim de que a indicação de um candidato não tenha problema. Isso é um problema considerado superado por vocês? Nós consideramos superado até pela justiça. Eles tentaram no tapetão ficar com o PMDB, não conseguiram, fizeram uma convenção que não foi homologada, não será, é cheia de vícios, mas saem esses deputados, oxigenam o nosso partido. Nós temos agora um discurso único de combate à corrupção, um discurso que não se coaduna com o atual governo do Estado. E Curitiba busca novas lideranças. E o nosso partido aqui em Curitiba está montando uma base de vereador, está querendo lançar um nome forte a prefeito. Esse nome nas pesquisas tem sido meu, nada impede que apareçam outros nomes dentro do partido para concorrer.
mas coloco o nome à disposição do partido e vamos montar um PMDB aqui em Curitiba como o partido já foi. Um partido forte, estruturado, não um partido que serve apenas para negociar, mas um partido que busca uma Curitiba melhor. Bom, o seu pai, Requião, quando se elege deputado estadual pela primeira vez, eu era estudante, eu era da juventude do PMDB, militante do PCB que ainda era clandestino. O Requião se elege deputado estadual e coloca um pneu na parede do gabinete dele na Assembleia Legislativa, um pneu de ônibus. E elegeu aquilo como, vamos dizer assim, a trincheira de batalha naquilo que viria a ser a sua campanha para prefeito de Curitiba, bem sucedida. E passa o tempo, isso foi em 85, passa o tempo e nós em 2016, né, portanto 30 anos depois, estamos falando do transporte coletivo de novo. Esse é um tema que certamente será um dos mais nevrálgicos da campanha. E ele também envolve a questão do metrô, do transporte coletivo em geral. Como é que você está enxergando essa... Vai ter metrô em Curitiba? Como é que você está enxergando isso? Qual é a avaliação que você faz? O metrô em Curitiba é botar dinheiro no buraco. Nós vamos gastar perto de 5 bilhões estimados e vai ficar muito mais, porque serão inúmeros aditivos, serão inúmeras dificuldades para se cavar. Em Curitiba, um buraco dentro de um solo que nós temos, tem parte que é banhado, vai ter que cruzar rio. É uma obra que é bonita de vender para a população. Mas um metrô de 5 bilhões de reais vai ter meia linha de metrô e não vai melhorar em nada o transporte coletivo. Ontem mesmo eu estava lendo várias e várias matérias sobre o metrô. E eu separei 8 entrevistas do Jaime Lerner. Ele é contra. Ele é contra o metrô. Por que ele é contra? Porque é uma obra que não foi dele? Não. Porque o metrô em Curitiba é um gasto muito grande que não vai suprir a necessidade. Curitiba gira em torno de 2.700.000 pessoas, Curitiba e região hoje, no transporte coletivo. O metrô não vai absorver isso. Dia, né? Por dia. O metrô não absorve isso, não muda isso. Não vamos ter uma linha completa de metrô, não vamos transformar Curitiba em Paris, em Londres. Nós teremos meia linha de metrô. Então seria muito melhor pegar esse dinheiro e investir ele na melhoria dos ônibus. O Jaime, nas suas entrevistas, ele usou um termo que quando ele criou o Ligeirinho, que hoje é chamado de BRT, deram uma sigla em inglês, que é Bus Rapid Transport, coisa chique. O Ligeirinho estava metronizando o ônibus. Você tinha uma estação que você subia, pagava previamente, o ônibus parava, rápido embarque e desembarque. E tinha um sistema que na época atendia, acho que 1/10 do que atende hoje, mas que eram de 2 a 5 minutos de espera. Porque Curitiba pagava por quilômetro rodado. Depois entrou um menino jovem na prefeitura, cheio de compromissos com o pessoal do transporte coletivo, mais compromissos do que tinha o Jaime, e transformou para passageiro. Paga-se por passageiro. E hoje os ônibus passam de meia em meia hora, 15 em 15 minutos, e transformou aquela estação tubo, que eu vejo os seus defeitos e as suas qualidades, num forno de gente. A estação tubo não é para ficar esperando. Ela não tem sequer assentos, porque o tempo de espera programado para o sistema de transporte de Curitiba era de 2 a 5 minutos. Não 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Eles destruíram o sistema. Diminuíram o número de ônibus para priorizar o lucro. Diminuíram as linhas, o tempo que eu digo, o tempo de rodagem. Eles fazem horários de pico. Está fora do horário de pico, não tem ônibus. Tudo priorizando o lucro dos empresários. Então nós temos hoje um transporte lotado, caro, ruim e essa caixa preta que ninguém consegue mexer. Eu quero chamar um intervalo e vamos voltar nesse ponto no retorno para a gente poder aprofundar um pouco mais e que soluções nós temos pela frente nesse problema que é um problema fundamental para a população de Curitiba. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Voltamos ao Jogo do Poder para a sequência do bate-papo com o Requião Filho. Bom, você falou no bloco anterior do Jaime Lerner. Eu ouvi 2 palestras do Jaime Lerner em que esse tema foi discutido, do transporte coletivo. E
ele argumenta que o sistema de Curitiba não esgotou todas as possibilidades que ele tem. Ou seja, não foi aportado no sistema toda a capacidade tecnológica que ele pode absorver. Então, o sistema está saturado. Você apontou aí essa diminuição de ônibus. Segundo você, essa distorção de pagamento por passageiro ao invés de quilômetro rodado. Então, eu queria que você me dissesse o seguinte. Primeiro, qual é a diferença dessa mudança de sistema? Em que melhoraria se nós retornássemos para o sistema de quilômetro rodado? E o que é possível fazer pelo sistema de Curitiba para que ele melhore sem que você tenha que mudar as características fundamentais dele, por exemplo, de ônibus para metrô? Nós temos que colocar ônibus nas ruas para atender a população. Quando você põe pagamento por passageiro, quanto menos ônibus e mais passageiro dentro do ônibus, mais lucro tem a empresa. Quando você paga por quilômetro rodado, você hoje consegue estipular por meios eletrônicos quando tem mais gente, quando tem menos gente, e você estabelece o número necessário de ônibus para atender aquela linha. Então o ônibus, a empresa que gere o sistema, irá receber pelos quilômetros que o ônibus rodou. Não por passageiros dentro daquele ônibus. Então, 2, 3 ônibus com pessoas sentadas de forma confortável, com um intervalo mínimo entre esses ônibus, vai gerar para a empresa algum lucro. E não adianta diminuir o número de ônibus que diminui o lucro das empresas. Então, há interesse em fornecer um número adequado de ônibus para atender a demanda. Então, tirando do passageiro para o quilômetro rodado, você diminui essa diferença. E o sistema de Curitiba, ele não só ele está saturado como está hoje e não atingiu o seu potencial, como ele está sendo subaproveitado. Nós acabamos com a integração, não há mais integração de transporte da região metropolitana com Curitiba, os alimentadores foram diminuídos, as linhas foram encurtadas, então nós temos que pegar os eixos de Curitiba novamente e alimentá-los com ônibus. Fazer a integração e colocar os alimentadores para distribuir essas pessoas. Não adianta o prefeito querer fazer faixas exclusivas de ônibus se sequer tem um ônibus para rodar nas faixas. Aí simplesmente fica uma faixa vazia e motoristas nos seus carros presos no engarrafamento. Se a gente quer que as pessoas deixem o carro em casa e passem a usar o transporte, ele precisa ser rápido e eficiente. Perfeito. E em termos de tecnologia embarcada, uma das sugestões que o ex-prefeito Jaime Lerner fez nessas palestras que eu assisti é a possibilidade do ônibus acionar o semáforo, por exemplo. Isso é uma coisa muito simples. Praticamente, hoje quem viaja muito, tem no seu carro o tal do Passa Fácil ou a empresa que você escolheu. Ela abre a cancela. Você põe um aparelhinho no para-brisa do ônibus. Assim que ele chegar, ele abre o sinal e fecha os demais. Cria-se a fluidez do sistema. Hoje o ônibus para de esquina em esquina, o ônibus fica preso em cruzamentos, as próprias linhas de expresso hoje têm diversos semáforos, onde era para ser uma coisa fluida, o ônibus não consegue mais isso. Então a tecnologia embarcada é fácil. Existe a possibilidade de se fazer, em vez de cavar um buraco no chão como Curitiba, por muito menos fazer um elevado. Então tem como e há soluções. O que falta é a vontade de inovar, de ter Curitiba uma cidade moderna e modelo. Eles buscam o discurso fácil, e o discurso fácil é o metrô, porque tem metrô em Paris, tem metrô em Nova York, no primeiro mundo existe o metrô. Só que o metrô foi construído nessas cidades há 150 anos atrás. Mão de obra barata, não tinha uma preocupação com a segurança dos trabalhadores, e hoje o metrô é inviável, porque seria um custo enorme fazer as linhas e seria impossível em Curitiba, hoje em 2016, uma linha de metrô como a de Paris e a de Londres. Então eles vendem uma propaganda, vendem uma mentira que não será implementada. Bom, outro ponto que tem gerado polêmica na cidade é a introdução do sistema de ciclovias. Você
isso gera polêmica não só aqui, né? Em qualquer cidade do Brasil que o prefeito resolva fazer, vai gerar dificuldade, porque são mudanças que a população assimila, mas não de maneira tranquila. Como é que você vê esse sistema hoje? Deve continuar? O que pode ser melhorado nele ou está bom como está sendo executado? Na verdade, nós não temos ciclovias, né? As poucas que temos foram pintadas, não houve nenhuma grande obra aumentando esse circuito. Eu tinha me colocado cético em relação a isso e falei isso numa entrevista à Gazeta do Povo. Eu li. E eu fui procurado por inúmeras pessoas que me convenceram que se não for agora, eu e você não vamos andar de bicicleta. Nós não temos esse costume. Mas existe uma nova geração que aceita o desafio de ir para o trabalho de bicicleta. Existe uma geração de empresas novas que estão fazendo vestiários com chuveiros para que os seus funcionários possam vir de bicicleta. Então eu acho que vale a aposta. O investimento é pequeno e pode gerar, não para mim e para você, mas num médio prazo, uma mobilidade, um modal diferente para que as pessoas possam ir para casa, para o trabalho, para as compras. Está mudando muito. No meu tempo e no seu tempo, nós íamos com as nossas mães fazer compra de mês. Você lembra disso? Sim. Ia para ajudar a empurrar o carrinho porque tinha que comprar tudo de uma vez por causa da inflação. Hoje em dia, já se faz compras à semana. Alguns países fora do Brasil, que as pessoas não usam o carro, se compra o diário. Então eu acho que a bicicleta pode se tornar uma opção, mas ela tem que ser bem planejada, pensando na segurança do ciclista e na segurança e na fluidez do trânsito. Não adianta querer simplesmente fazer uma faixa ao lado de uma via rápida e dizer a partir de agora o ônibus não pisa mais aqui, o carro não pisa mais aqui e passa só a bicicleta. Põe todo mundo em perigo. Exatamente. Bom, vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida. Deputado Requião Filho, não sai daí. Voltamos ao Jogo do Poder hoje com o deputado Requião Filho. Outra medida polêmica que foi introduzida recentemente é o tal do limite de velocidade de 40 por hora no centro da cidade. Uma reclamação geral contra... A via calma que deixou os motoristas nervosos. Via calma que deixou todo mundo nervoso. E daí, o que você acha disso? Eu acho que foi um golpe de marketing. Se eu não estou enganado, 40 km por hora é a velocidade prevista para os grandes centros urbanos no Código Brasileiro de Trânsito. O que o prefeito fez foi fazer uma campanha publicitária em cima da lei federal. Ele fez foi obrigar as pessoas, por aqueles malditos radares, a andar a 40 km por hora dentro do trânsito. Cumprindo a lei. Cumprindo a lei federal. O prefeito e a prefeitura jamais poderiam decidir sobre velocidade, sobre trânsito, isso é da esfera federal. Então foi feita uma grande jogada de marketing para se cumprir a lei federal e buscar uma agenda positiva. Bom, a cidade de Curitiba, ela, apesar de nós termos o sentimento mais ou menos generalizado de que houve uma deterioração no transporte coletivo, continua sendo um modelo, né? Você vai para os outros lugares, é complicado, né? Não há capital no Brasil que tenha o padrão que Curitiba segue tendo, né? E quando você fala que é preciso fazer as ciclovias já, porque senão nós vamos matar o futuro, né? Exatamente. Não vamos conseguir construir a cultura da utilização da ciclovia. E em relação a outro ponto polêmico também, que é o que está ocorrendo no mundo todo, a introdução do Uber, essas tecnologias novas de transporte individual de passageiro, né? Curitiba tem um sistema de táxi que funciona bem, foi saturado recentemente, mas se você hoje tem um aplicativo, fica fácil. Você não espera táxi em Curitiba, hoje você usa o aplicativo. Se você sair na rua sem um celular, sem aplicativo, para pegar um táxi, você está morto, né? Não tem táxi. Mas se você tiver aplicativo, funciona rápido. O que pode ser alterado para que isso fique melhor? Hoje nós temos um número limitado de placas, né? Porque para você ter um táxi você tem que ter a placa, pagar a permissão,
E com o hábito de alguém ter mais de uma placa. Isso é um absurdo. Aqui em Curitiba tem pessoas com 30, 60 placas. E são essas pessoas que ficam incomodadas quando a gente diz que quer modernizar o sistema. Então vamos esquecer os barões do táxi. Vamos pensar nos taxistas. Aquele cara que tem um táxi, que dirige ele e o filho, ele e o cunhado, o sustento da sua família, que aluga o táxi de algum desses barões para conseguir viver e paga uma diária que varia de 150 a 300 reais. Imagine você começar o seu dia devendo 150 a 300 reais para depois querer começar a ganhar dinheiro. Eu acho que nós temos que buscar a modernização do táxi. E o que seria isso? Não é proibir o Uber, é facilitar o táxi. Aumentar o número de placas, diminuir o imposto e as taxas que se cobram dos taxistas, ajudar as pessoas que querem trabalhar a trabalhar. Não criar dificuldades, não criar barreiras, garantindo sempre o domínio dessas pessoas que têm várias placas. São eles que fazem o lobby contra os próprios taxistas, porque para eles há interesse em ter o carro e alugar, não que o taxista consiga uma placa sua para poder trabalhar. Eu acho que Curitiba precisa simplificar isso, aumentar o número de placas, garantir aos taxistas a oportunidade de um trabalho, porque venhamos e convenhamos, ficar num táxi hoje parado num ponto chega a ser perigoso com a violência que temos hoje. Então, se a pessoa está disposta a oferecer esse serviço, a trabalhar com isso, vamos ajudar a livre iniciativa. Vamos garantir a essas pessoas o direito de trabalhar como taxista. Não dificultar a vida deles como a Urbis faz hoje. Agora, a perspectiva de alterar esse sistema em que uma empresa, uma pessoa possa ser detentora de várias placas, implica num enfrentamento grande. Duro. Você está disposto a fazer, se for o caso? Eu estou disposto a fazer porque você não está contra os taxistas, você está contra algumas pessoas que comandam isso. E eu acredito que a Câmara de Vereadores, se bem explicado isso aos vereadores, aos novos vereadores que deverão entrar, hoje, numa época que é preciso transparência, é preciso honestidade e conversa franca, o vereador vai entender que é melhor que Curitiba mude o sistema. Não é um lobby, não é uma pressão de um certo grupo que pode prejudicar toda uma cidade. É uma briga que vale a pena ser comprada em favor dos taxistas. Bom, essa campanha nós vamos ter um ingrediente completamente diferente das outras, aqui para a gente encerrar o papo. As empresas não vão poder contribuir, não vão poder dar dinheiro para os candidatos. Então, portanto, é uma eleição meio que no chinelo, né? E na boa vontade e na raça, suando a camisa. Você já pensou nisso? É uma eleição para amassar barro, né? Vai ter que botar o pé no chão, vai ter que sair conversar com as pessoas, fazer as reuniões, e não serão grandes produções de televisão que irão ganhar uma campanha. Não haverá mais aquelas campanhas hollywoodianas de ruas inteiras com bandeiras e placas e cabos eleitorais pagos. Terá que ser no convencimento, na conversa, no olho, e eu espero que a população tenha aprendido com as últimas eleições, que as campanhas bonitas trazem as realidades mais feias. Você é um curitibano, já foi a todos os bairros de Curitiba? Eu estou aqui há muitos anos e não fui. Estou te perguntando eu acho que hoje Curitiba cresceu de tal forma, e eu admito, eu não fui a todos os bairros. E durante a campanha eu não terei tempo de ir a todos os bairros. Então nós vamos ter que usar as redes sociais para fazer essa comunicação, essa chegada a todo mundo, essa interação entre candidatos, pré-candidatos e eleitores. Curitiba tem crescido